Deus abençoe, vamos esperar as pessoas. Temos um estudo aí mais prolongado, vamos tentar fazer só uma música e vamos começar o mais rápido possível, porque nós temos muita coisa a fazer aqui. Então que Deus possa abençoar nossas vidas. Temos aí agora 4 pessoas entrando. Larissa, Deus abençoe, Larissa, Santo. Me diz aí se o som está bom, por favor. Me diz aí se o som está bom. Soraya. Ivo. Soraya já entrou também. Deus abençoe. Vamos tentar trazer para vocês algo. Tá bom. Emanuele, ok. Diz que tá bom. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele nos tem feito. Vamos iniciar, tá certo? Não vamos esperar mais, porque nós temos muita coisa a ver e nós queremos encerrar esse assunto hoje. Tá certo? Então, vamos pedir ao nosso ministro de música, Kaique, que traga um louvor, também justamente com o Daniel, nosso seminarista. Que Deus abençoe. Não, tá de boa. Eu vou sair, vem. Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu só fechar aqui para nós começarmos nosso estudo, que vai ser bom. Hoje promete. Temos algumas perguntas que nós vamos responder ao longo do vídeo, tá certo? Do estudo. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu és Deus na nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, obrigado, Deus, porque Tu tens sido fiel para conosco. Continua abençoando nossas vidas e nos protegendo, e que Tua graça bendita esteja sobre nós. Louvado e agradecido seja o Teu nome, dá-nos entendimento, para que as pessoas possam também, Senhor, entender, Pai, qual é o propósito, Deus, o que nós estamos trazendo aqui. Não queremos polemizar ninguém, apenas trazer o estudo da palavra, no qual nós entendemos, ó Deus, e que Tua graça invada a nossa vida. Louvado e agradecido seja o Teu nome. Amém. Amém. Vamos deixar aí, pessoal. Daniel, toma teu lugar aí. E aí, meu povo? Estamos dormindo, mas estamos aqui, viu? Amém. O pastor pediu pra gente ir rápido, então a gente vai cantar uma música, beleza? Louve ao Senhor, amém? Pode dar lei, pô. De amor, esperança sem fim, ao sentir o Teu toque, Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar. Dizer-te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez. Diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim.
ao sentir o teu toque. Com tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Tá bem? Valeu? Valeu. Obrigado, Daniel. Obrigado, Kaique. Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Estamos aqui. Vamos tentar concluir o estudo hoje. Tentar não, vamos construir. Vamos concluir. Vou tentar correr um pouco, tá certo? Para nós estarmos aí. Preciso logo que vocês deixem o livro de Atos aberto, a princípio no capítulo 2. Atos 2. Vamos deixar Atos 2 e vamos estar andando um pouquinho no livro de Atos. Agora. Ok? Se tiver pronto aí, você me diz, tá, Daniel? Oi? Se Tá tiver- pronto, tá Tá pronto. pronto? Tá me vendo aí tudo certinho? Tá, aí. Não sei se eu O falo. problema, sabe o que é? É se os meus contra-regras tem que ficar aí, porque pelo menos Relaxa. porque se der algum problema eu já sei que... Me diz aí como é que tá o som, pessoal, por favor. Deus abençoe. Que bênção do céu. Valquíria, Deus abençoe, Valquíria. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que bom estar conosco aí, Valquíria Araújo. Minha irmã Valquíria Diaconisa, ontem eu iria passar aí para pegar uma máscara, mas não consegui, porque eu tive que... Estava meio complicado. Ela pediu para colocar o celular em pé. Dá pra lutar. Vê aí se melhora, tá? Priscila, o som tá bom. Pris, cadê a Rebequinha, Pris? Deus abençoe, tá? Coloca o celular em pé. Como tá só o pastor, isso. Rosângela, Deus abençoe, Rosângela. Rosângela entrou aí, Deus abençoe. Paloma, dá um beijo e um abraço em... Esqueci o nome agora. Namorado. Não. Dário, isso, Dário, Deus abençoe. Marcos entrou, Tati entrou, meu irmão, Nano tá aí, Deus abençoe. Rosângela de novo. A paz para todos vocês, e paz para você também, Rose. Naeli, Deus abençoe, Naeli, Deus abençoe. Tá ótimo, vamos começar antes que para a gente terminar o estudo. Temos 1 hora aí, não, nós temos agora quanto tempo? Temos 50 minutos. Vamos lá. Geralmente ficam 45, 50 até algumas pessoas. Então, só temos 25, nós vamos começar com os 25. As pessoas devem ter atrasado, mas nós queremos trazer um pouco sobre o batismo no Espírito Santo, algo que a gente precisa tomar muito cuidado para não colocar um evento tão magnífico, um evento tão glorioso, um evento onde marcou a fase do cristianismo em si, onde o Espírito Santo habita, a gente simplesmente colocar como algo, sendo algo focado apenas em um evento, tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bem, nós fizemos alguns, também acho, Cris, que o povo está dormindo. Larinha não, Larinha deve estar acordada já, né? Tomou banho de mangueira ontem, que eu estou sabendo. Bem,
Enchimento do Espírito de Pentecostes começa a surgir através dos séculos. Eu falei sobre Tertuliano, falei sobre Irineu, falei sobre Agostinho, falei sobre Martinho Lutero, falei sobre Savonarola, falei sobre Moody, falei sobre Fine, tá? Moody e Fine, criação de uma segunda bênção, isso passou com eles, mas isso não prosperou, tá? Mas não tinha evidências de outras línguas. Coloquei que na Bíblia não tem essa tradução, línguas estranhas, mas tem outras línguas, tá certo? Alguns se levantaram para frear esse movimento, que esse foi um movimento que ele foi muito atacado desde o primeiro século ali com a igreja de Roma, que foram atrás dos apóstolos. Você vir lá no capítulo 12 de Atos, você vai ver que um dos apóstolos, Tiago, já começa a ser morto a fio de espada. Então há uma perseguição muito grande, né, depois dessa descida do Espírito Santo, depois desse enchimento do poder, depois dessa marca que Cristo já havia apontado. Nós vamos entender um pouco isso, sem querer agredir nenhuma doutrina. O que nós estamos fazendo aqui é trazendo um estudo sobre isso. Você examina tudo e retém o que é bom. Vai lá sobre Berea, tá certo? Não cause, se você estiver nos ouvindo de outra doutrina, não cause nenhum problema com a sua doutrina. Estuda a Bíblia e depois segue. Se você achar que deve seguir, na bênção. O mais importante, meu irmão, aqui não são as evidências ou a evidência. O mais importante é a descida, o enchimento, a marca, o poder de Deus agora para todos nós, tá certo? Então, vimos que lá em 1900 tivemos o primeiro momento do batismo com o Espírito Santo, chamado batismo com o Espírito Santo, que foi Fox Parham, quando deixou aqueles alunos e eles disseram que a evidência do Espírito Santo era falar em outras línguas, tá? Trouxeram e isso disseminou. 1918, chega aqui em Belém do Pará essa doutrina do Espírito Santo. Bem, antes um pouquinho, surgiu a questão dos batistas em 1861, onde volta para os Estados Unidos, depois vem aqui e aí vai fundar a primeira igreja batista na Bahia. O primeiro pastor aqui feito foi um pastor que se converteu aqui em Olinda, um padre, na realidade, Antônio Albuquerque, se converteu, leu a Bíblia, converteu a questão do protestante, da igreja evangélica, e foi o primeiro pastor consagrado pelos Estados Unidos, tá certo? Pela igreja que veio dos Estados Unidos, na primeira igreja batista na Bahia, e existe até hoje. Bem, o que eu queria trazer para vocês agora, para que vocês possam... Eu sei que Manuela está escrevendo, então veja. Primeiro, o Espírito Santo estava presente em todos os momentos. Isso é uma doutrina, mais uma doutrina que ela é rebatida por algumas denominações. Mas ela, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Então, a trindade ou a triunidade, que é um outro estudo que nós vamos passar. Bem, o Espírito Santo estava no Velho Testamento, também na criação do mundo. Agora, só que tinha queria que vocês entendessem isso. Tinha agora algo específico. O Espírito Santo no Velho Testamento era para pessoas específicas e para momentos específicos. Por exemplo, o rei Davi, quando foi ungido por Samuel, o Espírito Santo, você vai ver lá nessa passagem. O profeta Elias, quando Elias ungiu Eliseu, tá certo? Estava também em Sansão, quando matou 1000 homens. Então o Espírito Santo, ele operava naqueles sacerdotes, naqueles reis, só que de uma forma temporária. Ele não tinha plenitude, não plenitude de poder, mas ele não tinha, não acontecia sempre, era em dados momentos, tá certo? Então vocês precisam entender isso. Bem, lá em Joel, no capítulo 2, no verso 28, ele vai falar, vai ler esse texto depois. Ele vai falar e vai ver essa revelação do Espírito Santo, que encheria o Espírito Santo. Fala sobre Joel 2, 28 e 29. Vocês deixam esse livro aberto, tá? E depois nós vamos estar lendo sobre ele. Fala sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo. Bem, agora nós vamos ler o texto especificamente que traz
divergências entre algumas doutrinas, tá bom? Abram o capítulo 2 do livro de Atos, no verso de 1 a 7. Nós vamos ler Atos 2. Anthony está aí conosco, Deus abençoe. Deus abençoe, Anthony. Deus Tavares está aí conosco também. Deus abençoe. Vamos ler Atos 2, de 1 a 7. Eu vou ler todo, depois a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Bem, cumpre-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um. Então, a gente já vê aí línguas. Se você for no grego, línguas aí, ela é glossai, terminação ai, quer dizer língua inteligível. Então, apareceram distribuídas entre eles línguas inteligível. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Essa língua tem a terminologia cassi ou glossex, que quer dizer línguas ininteligível. Então, para alguns que dizem que ali foram apenas línguas inteligíveis, a gente mostra também que foram línguas ininteligíveis. Mas para alguém também que mostra que foram línguas só ininteligíveis, nós temos ali também línguas inteligíveis. Aprendam isso, porque a gente não pode utilizar de um texto para revelar o contexto. É o contrário. O contexto vai me revelar o texto. E segue. Segundo o Espírito Santo lhe concedeu que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações do céu. Lembra? Judeus, festa de Pentecostes, 50 dias, depois da Páscoa. Lembram isso, né? Quando, pois, se ouviu falar aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, um outro contexto. No grego, essa língua agora, ela é didaquê, ok? Língua própria. Então, nós temos aí 3 tipos de línguas. Temos o glossai, terminado em ai, o glossix, terminado em cassi, e temos o didaquê. O que vai diferenciar é o todo. Vamos lá. 7. Eles estavam abismados. Por quê? Por que estavam abismados? Porque aqueles galileus, que galileus? Os discípulos que estavam ali, eles estavam falando nas suas próprias línguas. Eles estavam ouvindo. Eles estavam falando, eles estavam ouvindo as suas próprias línguas. Como pode, preste atenção no contexto, como pode aqueles galileus que eram analfabetos, que não tinham instrução perfeita, falar em línguas, as minhas línguas difíceis de ser falado? Como pode esses galileus falarem isso? Então veja, nós já devemos entender ali que houve uma descida do Espírito Santo, houve um enchimento de poder. Bem, vamos para o 9. Que línguas estavam sendo ouvidas ali? Eles estavam interpretando. Que línguas? Pardos, está no 9. Veja aí, 9. Pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto de Ásia, Frígida, Panfilha, do Egito, da região das Líbias, das mediações de Cirenes, os romanos, tanto judeus como os prosélitos, cretenses, árabes. Então, todas essas pessoas ouviam-nos falar na sua própria língua, idioma, didaquê, ou dialeto, didaquê não, dialeto, tá certo? O fenômeno de Pentecostes não foram línguas estáticas. Nós tivemos 3 tipos, como disse a vocês, glossai, dialecto e glossex. Temos 3 contextos ali. Então, nós nos pegamos aquele que nos torna mais, talvez, que nos diga que sejamos mais capacitados. As pessoas queiram dizer isso.
Como vimos, quem estava no evento foram judeus, vindo de outras nações. Quais eram as nações? Já falei para vocês, por isso que era importante. Quem não assistiu às duas lives anteriores, vai ficar difícil entender o contexto. É por isso que nós não podemos fazer uma teologia em cima de um texto. Teologia é estudo de Deus em cima do contexto, que eles não são diferentes, eles se complementam. Lembra de Nabucodonosor, lembra de Ciro, lembra do cativeiro babilônico, lembra dos judeus se espalhando porque Ciro deu o ok para eles, lembra que eles passaram 5 séculos. Então tudo isso foi construindo novos idiomas para eles. Então, Deus estava usando galileus, preste atenção, para dizer àquele povo que agora o evangelho estava distribuído para todos e não apenas para os judeus. Estavam os judeus de todos os lugares ali, mas aquele evento estava marcando o princípio de uma igreja cristã, do cristianismo, dizendo agora que o evento seria para todos. O Espírito Santo desceria agora de igual valor para mim e para você, não apenas para os judeus. Esse é o contexto. Deus estava cumprindo a promessa de Abraão. A graça estaria distribuída para todas as nações. Deus não fala mais apenas a língua dos judeus agora. Ele está dizendo, olha, eu não falo mais a língua dos judeus apenas. O fenômeno de Pentecostes é para todo mundo. A descida do Espírito Santo é para todos. Não pode uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo, como se chama, e a outra não. Porque o Espírito Santo é para todo. O enchimento do poder é para todo mundo. E qual o objetivo? Está lá em Mateus 28:19, salvo engano. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o maior evento. A descida do Espírito Santo é o ide, é você receber de Deus para poder propagar o seu evangelho, e agora não mais dos judeus, agora não mais de uma maneira estática, não mais só para algumas pessoas, agora o derramamento do poder é para todo mundo, todo mundo. Bem, quem se levanta depois para pregar para os gentios? Paulo. Agora na plenitude do Espírito. Então nós temos dialecto, língua própria, em Atos 2:6. Nós temos, em Atos 2:3, língua inteligível, glossai, e temos Atos 2:4, glossex, que é língua ininteligível, língua dos homens. Temos três pontos. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Preste atenção. Eu quero dizer que, já que temos esses 3 eventos, dessa forma, fica claro, vai ter que ficar claro, que será o contexto, o principal responsável pela exegese do texto. Eu não posso isolar, pegar Atos 2:4 e dizer que foi, não posso, porque o contexto me conduz para outras coisas. Eu não estou dizendo que não tem línguas estranhas, outras línguas. Não, eu não estou dizendo aqui que a língua de Atos foi igual à língua de Coríntios. Não. Eu também não estou dizendo que aquele ato, como dizem alguns batistas mais tradicionais, creem assim, que aquilo foi para aquele tempo só. Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que nós não podemos colocar um contexto em 2:4 e dizer que batismo do Espírito Santo é falar em línguas estranhas ou outras línguas. Porque o contexto vai me mostrar o contrário. Vamos abrir agora em Joel 2:28, o que nós temos de mais focado em Pentecostes. Joel 2:28, abram aí. Joel 2:28. Vai falar sobre a promessa do derramamento do Espírito. Então, Pentecostes é muito mais um cumprimento de uma profecia. Então, vamos lá. E acontecerá depois que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Para onde apronta essa profecia? Para a plenitude do Espírito. Quando aconteceu? Pentecostes. Agora, preste atenção. Para todos e de forma
permanente. Deixou de ser temporário para algumas pessoas e passa a ser agora para mim e para você. Então essa história de dizer que você não faz isso, não faz aquilo, porque não é batizado com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é falar em línguas estranhas, não tem respaldo. Não tem respaldo. Essa promessa agora é para mim e para você que está me ouvindo. Para nós que estamos aqui. Naqueles dias apareceram, vamos ver Mateus 3:1. Mateus 3:1, que vai falar, então vão rápido aí, se for, tem que ser bom de Bíblia, tá certo? Tem que ser, o cara buscar a Bíblia. Mateus 3, vamos ver o versículo 1 e o versículo 11. A pregação de João Batista, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Esses batismos do Espírito Santo não quer dizer eu falar em línguas. O batismo do Espírito Santo é a plenitude, é o conhecimento, é a conversão. E nós levamos com o Espírito Santo, a gente vai ver que não teve só o falar em outras línguas, tiveram mais eventos ali. E por que nós colocamos como línguas estranhas ou outras línguas sem o batismo do Espírito Santo? Como podemos fazer isso? O batismo do Espírito Santo não é a língua, mas é o evento. O que ele estava falando ali, batismo do Espírito Santo, não era o falar em outras línguas, mas era o evento, o enchimento do poder, que agora seria para mim e para você. Preste atenção. Quem cumpriu essa promessa? Jesus. Quando? Quando derramasse sobre a terra o Espírito Santo. Quando ocorreu isso? Pentecostes. Espírito Santo agora é para todos, sem distinção de roubo, de cor, de raça, de credo, de ser rico ou ser pobre. Não! Os judeus precisavam ouvir aquilo. Porque eles achavam até aí que era só para eles. Abram em Lucas 24, 47 e 49. A gente vai mexer um pouquinho na Bíblia, né? Lucas 24, 47 e 49. Mateus, Marcos, Lucas. Vamos lá, 24. Abram aí, por favor. Eu estou muito rápido porque eu preciso passar para vocês o estudo todo, senão a gente não dá tempo, tá bom? Vamos lá. 47. E que em Lucas 24, Jesus explica as Escrituras. E que em seu nome pregassem arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Começando onde? A todas as nações. 47. Começando onde? Em Jerusalém. Agora o 48. Vós sois testemunhas destas coisas. Agora vamos para o 49. Eis que ele envio sobre vós a promessa de meu Pai. 49. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejas revestidos de poder. Que cidade? Jerusalém. Aquele evento magnífico iria acontecer. Aquele evento magnífico. Envio sobre vós a promessa do meu Pai. Que promessa? Joel 2:28. Qual era a promessa? Que se cumpria quando? Em Atos 1:4. Jesus está dizendo que o Pai enviará a plenitude do Espírito agora para todo mundo. Como eu havia dito, o Espírito Santo estava limitado a um grupo, e às vezes no Velho Testamento. Agora, com a nova aliança, com essa descida, seria para todos nós, de uma forma permanente. Não tem essa ideia de só recebe o batismo do Espírito Santo, ou o Espírito Santo alguns, porque faz isso ou aquilo. Não! Para todos. E quando se cumpriu isso? Atos 2:1. Atos 2:1. Vamos lá? Atos 2:1. Vou pegar aqui.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar? O que Jesus mandou dizer? Jerusalém. Não saiam dessa cidade. É isso que a gente precisa entender. Nós precisamos entender que o contexto ele vai falar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som. Preste atenção. Não foi um vento. A gente interpreta errado. Veio do céu um som, como se fosse um vento. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas. Não foram línguas de fogo, foi línguas como de fogo. Quer dizer, parecia como se fosse uma luz. E pousou sobre cada um deles. Então nós temos o evento do som ouvido, dos olhos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia. O que acontece depois disso? Ninguém entende nada. Ficou todo. Veja no 12, versículo 12 de Atos. Diz assim: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? 2:12. 2:12. Todos atônitos e perplexos interpretavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Atos 2:12. Todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isso? E no 13, o que é que diz? Todos estavam zombando, dizendo: esse pessoal está embriagado. A questão aqui não era se falaria ou não em outras línguas. A questão aqui não era se seriam ou não batizados ou cheios do Espírito Santo. Sabe qual é a questão aqui? Pedro responde. Pedro responde. Verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Que palavras? Vá para o 18. Vá para o 18. Até sobre os meus servos, agora não era mais para reis, agora não é mais para aquelas pessoas que tinham condição social, agora não é mais só para sacerdotes. Ele diz que até os meus servos e sobre as minhas servas, sem distinção de raça, de cor, de classe social, sem distinção, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Ele não diz aqui falarão outras línguas, ele diz e profetizarão. Não quer dizer que não falem outras línguas. Mas o mais forte aqui é esse enchimento do poder, é o que a gente tem que trazer. Então Pedro diz: o que foi que aquele evento teve? O que aconteceu? Vamos voltar aí para 14. 2:14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os neste tempo: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados à terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Não. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Pentecostes aponta para Joel. Joel aponta para Pentecostes. O evento maior aí, meus irmãos, não é o deixar ou não de falar em outras línguas. O evento aí é a magnitude do enchimento do Espírito, a descida do poder, um marco da igreja cristã, para mim e para você. A evidência não é o que a gente pode, não é o que nós precisamos nos confortar. Mas agora eu e você, como não judeus, como gentios, Deus, pela sua cruz, pela sua morte, pela sua ascensão, deixa-nos agora o Espírito Santo de Deus para agir como quer. Não podemos colocar o Espírito Santo na caixinha, dizendo que o batismo do Espírito Santo é o falar em outras línguas, porque o Espírito Santo é muito maior do que isso.
Esses homens não estão embriagados, como diz. No 17. E aconteceu nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão, voltarão a sonhar. No 18, o que é que ele diz? No 18. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito, agora para todos. Ou seja, naquele momento estava se cumprindo a promessa. Pentecostes aponta para a promessa. Quando? No Pentecoste, festa de 50 dias, da Páscoa, depois da Páscoa. O que acontece? Todos foram cheios e receberam a plenitude. Nesse ponto, há muitas divergências. Muitas divergências. Neste evento de Atos, podemos perceber aqui 3 pontos. Algumas pessoas nos perguntam assim, mas pastor, aquele pessoal foram recebidos do Espírito Santo e eles não já eram crentes? Já. Mas eles não tinham a dimensão do poder, do que seria cheio. Já era cristão, já acreditava em Jesus. Foram batizados de novo? Não. Foram regenerados de novo? Não. Mas a magnitude do Espírito Santo era outra, o entendimento era outro, que nós vamos ver aqui. Se a gente observar em Atos, não foi apenas o falar. Lembre-se que foi a questão do ouvido, do ouvido, dos olhos e da boca. Como assim? Ouvidos foi um som, como de um vento. Aí as pessoas vai e sopra. Lá vem o vento. Ali foi um som, como de um vento. Agora, eu não estou dizendo, nem limitando, dizendo que o Espírito Santo de Deus não age se soprar. Não estou dizendo isso. Se vier o vento, não estou dizendo. Mas ali foi um som. Os olhos viram labaredas como? A gente diz assim, vamos batizar com o Espírito Santo, vou batizar com fogo. Ali foi como uma luz. Boca, várias línguas. Então, se eu tenho ouvido, olhos e bocas, por que eu só digo que o batismo do Espírito Santo, que eu chamo, é apenas falar em outras línguas? Se eles viram, se eles ouviram e se eles falaram. Vamos lá. Então tiveram certeza que é a profecia. O que é que eu quero te chamar a atenção aqui, meus irmãos? Vocês que é de outra denominação estão me ouvindo. O que você tem que entender é a magnitude do Pentecostes. É isso que você tem que entender. É a magnitude do Pentecostes. A pergunta é, isto é batismo com o Espírito Santo? Já vimos que não. Este fato é a profecia se cumprindo, enchendo todos com o Espírito Santo de forma permanente. Outra coisa, essa história de dizer que foi um ato único ali e que não se estende mais, não tem respaldo também não. Línguas de Atos foi diferente de línguas de Coríntios. Mas a palavra resiste em outras línguas. Resiste a dom espiritual, sim. Ali foi o evento único do Pentecostes, porque apontava para uma profecia. Mas houve continuidade. Derramarei sobre vocês o Espírito Santo. Derramarei a plenitude. E vocês serão minhas testemunhas. Ide por todo mundo. Não, porque só quem curou foram os apóstolos. Só quem curou, depois acabou. Não tem. Os apóstolos também curaram. Mas eu acredito e creio. A palavra me diz que eu posso fazer coisas maiores do que aquele mandou fazer. Do que aquele fez. É a palavra que me diz isso. Então, querer engessar também o Espírito Santo, não. A descida do Espírito Santo é bem maior do que eu falar em outras línguas. Um evento com essa magnitude, com esse propósito, não teria sua evidência apenas no menor dom. Que a Bíblia diz, qual é o menor dom? O de outras línguas. Me desculpem, mas é muito mais fácil acreditar nos alunos de teologia de 1900 de Parham, Charles Parham, da mansão dos Stones, do que estudar a Bíblia profundamente. Isto não é o batismo com o Espírito Santo. É muito menos uma segunda bênção, como creio alguns pentecostais. Isto é se encher do poder, derramamento do poder. Agora, para mim e para você que está nos ouvindo. Até antes de Pentecostes, os discípulos não tinham nem a ideia dessa plenitude. Não tinha, não. Eles tinham Cristo como um libertador, como um rei político.
É isso que acontece. Pedro estava com ele há 3 anos. E quando Cristo disse que iria morrer, o que é que Pedro disse? Senhor, não faz isso não. Tu tem que ficar com a gente. Quem vai nos livrar da mão de César? Quem vai nos libertar? Jesus disse, para trás de mim. A mãe dos discípulos de João e Tiago pediu a Jesus, Jesus, olha, quando você estiver no teu reino, bota os meus 2 filhos, um à direita e um à esquerda. Você acha que ele estava falando do rei espiritual? Estava falando do rei espiritual? Não! Ela estava falando do rei político, de um rei que iria tomar ali, Roma ia comandar. Porque eles ainda não tinham a plenitude do Espírito, o conhecimento, o derramamento em si, que iria ser para mim e para você. Ali era Cristo que tinha que ser o centro. Por isso, irmãos, que eu lhe digo que eles já tinham a ideia de cristão. Já tinham essa ideia. Já tinha sim essa ideia. Agora não nessa plenitude. Antes da descida do Espírito Santo, o discípulo não tinha consciência do que o reino de Cristo, de que o reino de Cristo não era político. Vejam em Atos, capítulo 16. Em Marcos, capítulo 16. Vejam o que acontece no capítulo 16 de Marcos. Vamos ler rapidinho, que eu preciso correr, tá? 16. Vamos ler os versículos 9, 10, 11 e 14. Veja que eles não tinham ainda essa ideia. Essa ideia veio quando? Descida do Espírito Santo. Enchimento do poder. Plenitude do Espírito. Vejam, 16, 9. Diz assim, havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, quem teve aqui EBD com o irmão Júnior, viu que o primeiro dia da semana era um domingo. Apareceu primeiro a ele, a Maria Madalena, da qual expelia 7 demônios. Agora veja 11. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando. Ele não tinha essa plenitude ainda. 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. E censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, já tinham visto e ressuscitado. Eles não tinham ainda. Eles haviam ressuscitado, ele havia ressuscitado, tinha acontecido, já tinha falado sobre isso, mas a ideia deles ainda não era plena. Quando isso aconteceu? Pentecostes. Esse evento mudou. Eles tinham, sim, conhecimento do Cristo, mas não, então eles não foram batizados de novo. Não, essa ideia de batismo de novo, então quer dizer que ele aceitou Jesus depois. Não, porque ele não conhecia, não tinha essa dimensão. Ele sabia que o Cristo era o rei, mas ele tinha ali a dimensão de um Cristo político. Quando é que eles foram realmente, tiveram essa ideia? Pentecostes. Veja que o discurso muda depois. Esse evento foi um marco nas nossas vidas e o cumprimento de uma profecia para que todos nós, sem exceção, o dom do Senhor é dado a todos. Todos. Deus nos deixou um consolador agora para todos nós, pois Cristo não faz acepção de pessoas. Deus lhe dá o dom de servir. Deus lhe dá o dom de cura. Deus lhe dá o dom de interpretação. Deus lhe dá o dom de outras línguas. Mas Deus não quer dizer que você tenha que ter todos os dons. E não quer dizer que você seja melhor do que o outro, porque você tem um dom, o outro tem outro. Porque todos servem para construção. Porque nós somos diferentes na nossa essência. Trabalhamos todos de uma maneira diferente para construir o reino. Se você tem línguas, outras línguas, meus irmãos, você não é melhor do que eu, se não tenho, ou que deixo de ter. Você tem um dom tanto quanto o meu. Até porque, se você fala em outras línguas, não se exalte. Porque, infelizmente, meu, você tem o menor dom. Entendeu? Agora, por que o dom de línguas é tão chamado? Porque é muito mais fácil eu falar aqui, então, eita, o fogo está caindo, como se diz. Você sabe o que é fogo ali? Olha, tinha o joio e o trigo. O batismo de Jesus com fogo era separar aquela palha e botar fogo nela. E a gente diz o quê? Desce fogo para queimar. Não, não quero fogo que me queime, não. Eu quero ser cheio, eu quero ser enchido, eu quero estar cheio do Espírito Santo de Deus. O evento foi único, é verdade. Eu concordo com muita gente.
Mas o propósito continua. A festa de Pentecostes não tem mais sentido para a gente, porque o maior sentido foi cruz do Calvário, sangue derramado, ressuscitou. O Espírito Santo está agora sobre nossas vidas, em cima de nós. Agora, para mim e para você, que diz que não é ninguém, que não é quase ninguém, o Espírito Santo está sobre sua vida. É isso que a gente tem que entender. Já desceu, né? Depois do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo, o discurso de Pedro foi outro. Estava cumprida a profecia de Isaías, de Joel, de João Batista, de Jesus. Por isso não é a segunda bênção. Não é. Aquilo é uma profecia. Então você recebeu o dom do Espírito Santo, não é a segunda bênção. Não. Atos 4:31. Vamos lá. Eu disse a vocês que vocês iam mexer muito na Bíblia. Atos 4:31. O que é que diz? Atos 4:31. Bora, Emanuele, corre aí que eu sei que tu está correndo. Lidiane, não sei se Lidiane entrou. Acho que não, né? Assim eu queria que só quando você é batizado de Espírito Santo desce, é isso? Só quando você fala em língua desce. Eles já desceram. Você está me dizendo, e aí é muito interessante isso, minha esposa está me falando, que se você diz que o batismo do Espírito Santo é quando você fala em outras línguas, você está me dizendo que o Espírito Santo só desce quando acontece isso. Ele já desceu para mim e para você, meu irmão. Para mim e para você. Atos 4:31. Tendo eles orado, 4:31. Tendo eles orado, a igreja em oração, tá? Tremeu o lugar onde estavam reunidos todos. Onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciaram a palavra de Deus. Enchimento do Espírito Santo sem intimidade com Deus não existe. Com um propósito maior. Mateus 28:19. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pastor, eu não sei pregar. Pastor, eu não sei teologia. Não é isso. O dom de um é pregar, o dom do outro é ensinar, o dom do outro é fazer missões, o dom do outro é abençoar o irmão, o dom do outro é oração, o dom do outro é falar em línguas, o dom do outro é interpretar, o dom do outro... Nós nos completamos em tudo. Nós somos um só corpo, um só Senhor, um só batismo e uma só fé. Por isso eu não sou maior do que você, nem você é maior do que eu, porque eu falo nisso, eu não falo naquilo. É errado. Doutrina errada. Porque Deus, Jesus Cristo, não faz acepções de pessoas. Não faz. Em nenhum lugar na Bíblia ensina que o crente deve buscar o batismo do Espírito Santo. Não ensina. Ele deve buscar um enchimento do poder. Busque os dons com zelo. Busque. Quer chamar batismo, quer chamar ato de conversão, quer enchimento do poder, depende da sua intimidade com Deus. Ele agora é permanente, Deus dá a quem quer. Vou orar, como foi Parma, lembra? Impor as mãos para que você seja batizado do Espírito Santo. Irmão, deixa de petulância. Quem é você para estar dando ordem a Deus? Eu vou botar as mãos e Deus vai lhe batizar, entre aspas, ou vai fazer você ter esse ou outro aquele dom. Deus dá a quem quer, no momento que quer, quando quer, onde quer, da maneira que quer. É isso que tem que entender. Liberado para todos nós. Estou concluindo, tá bom? Bem, vamos aprender mais da Bíblia. Rapidinho que eu tenho 10 minutos. Atos 10:44. Vai aí. Atos 10:44. Cornélios. Meus assessores, tem uma aguinha aí para mim? Tá todo mundo ali. O negócio está pegando fogo aqui também, viu? Vamos lá. Atos 10:44. Vamos ler? Eu vou ter que correr, porque senão não dá tempo. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Proposta para judeus, lembra? Agora vai para todo mundo. E quem vai aqui agora? Cornélios. Obrigado, Daniel. Gelado, excelente, Daniel. Gelado me quebra, toma. Kaique que disse que era para gelar. Deixa eu pegar na mão. Vamos lá, Atos 10:44. Ainda Pedro falava estas coisas quando
caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Quando caiu o Espírito Santo? Quando falou em outras línguas? Não, o texto é claro. Quando ouvia falar. Lembra que eu falei de vocês? Ouvir, olhar e ver. Continua. E os fiéis que eram da circuncisão, judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se. Eles até diziam assim, agora nós estamos... Admiraram-se. Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Qual foi o dom? Falar em outras línguas. E que línguas é essa? Glossex, lembra do grego? Essas línguas eram línguas ininteligíveis, caídas sobre os gentios. Mas não quer dizer batismo. Quando eles receberam isso? Quando creram. Quando eles foram cheios do Espírito Santo? Quando creram. Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes? Pastor, então eles estavam batizando de novo? Não. Assim como nós, eles receberam o Espírito Santo. Quando receberam? Quando ouviram. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Que batismo? Água. E não o Espírito Santo. É isso que a gente precisa entender. O texto nos deixa claro que Cornélio e os demais tinham intimidade com Deus. Foi cheio do Espírito Santo, recebeu a plenitude. Quando aconteceu isso? Quando creu. Não quando falou em outras línguas. Encheu de Espírito Santo quando eles ouviram. Se eles ouviram, eles creram. Depois, no capítulo 11, Pedro vai defender do porquê ter ido lá em Cornélio. Você vai ver depois a defesa de Pedro. Justifica a sua ida. Veja verso 17. 11, 17. Veja aí. Diz assim. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós, nos outorgou quando cremos. Quando cremos no Senhor Jesus. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando eles receberam o dom. Quando cremos. A pergunta, mais uma vez, quando caiu o Espírito Santo sobre todos e começaram a falar em outras línguas? 44:10, corra aí. 44:10 de Atos. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Caiu o dom do Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Eles creram. Eles foram, quer dizer batizados, mas batizado não o dom de falar línguas estranhas. Batizado de conversão, de salvação. É isso, de enchimento do poder. Não em falar o menor dom. Por isso que eu lhe digo que se a gente pegar Atos 2:4 isolado, vai dizer que falar em línguas estranhas, falar em línguas é bater no Espírito Santo. Mas o contexto nos mostra que não. Ali eram línguas inteligíveis. Que línguas? Já vimos no capítulo 7, no verso 2, medos, persas, romanos, arábicos. Vários judeus, eles ouviam falar naquele idioma, porque eles não acreditavam. Como é que galileus, como é que homens que não têm nem o primeiro grau completo? Vamos terminar, tá? A Bíblia não se contradiz. Não podemos construir uma teologia sem contexto, porque correremos o risco de cair na heresia, de não sabermos o que é batismo do Espírito Santo e achar que a evidência é falar em outras línguas. Quem lê o texto de Atos, pegando versículos isolados, sem se preocupar com o contexto, que engloba questões religiosas, políticas, culturais e históricas, vão correr o mesmo risco de fazer uma interpretação do texto sem sustentabilidade bíblica. Terá a mesma impressão de que tiveram os alunos de Charles Fox, quando chegaram a uma interpretação errada, dizendo que batismo com o Espírito Santo é evidência de falar em outras línguas. Não é. E nós já vimos o contexto.
Agora, dizer que não existe outras línguas também é heresia. Dizer que aquele fato aconteceu, o Espírito Santo não age mais, também não é assim. O fato de Pentecostes foi aquele, isolado, sim, para aquela profecia, mas deu continuidade. O Espírito Santo continua comigo e com você. Irmãos, estamos terminando, espero ter contribuído, mas eu quero dizer uma coisa a você. Não se torne, em nome de Jesus, menor ou maior, porque tem esse ou aquele dom. Não se torne maior. Cristo deixou o Espírito Santo para operar em nós como quer, quando quer. Irmão, eu também estou dizendo a vocês, não deixem de buscar os dons do Espírito Santo. Existe sim, essa construção de que foi para aquilo não opera mais, o que está em Cristo está aqui, eu também acredito. Porém, tudo seja feito com ordem e decência. Eu não sei se Daniel consegue cantar uma música para a gente encerrar. Deus abençoe. Próximo domingo estaremos juntos. Hoje à noite, vocês estejam conosco, 18 horas. Vamos trazer uma palavra da parte de Deus que vai ajudar muito a você. Tá certo? Deus abençoe sua vida. Porque a evidência é a transformação. Como foi pregado ontem? É a transformação do ser humano. A Caminho está dizendo que o batismo do Espírito Santo existe, sim. Mas a evidência é a transformação. E veja se não é. Não chame isso batismo, mas chame enchimento. Eu fui cheio do Espírito quando eu recebi do Senhor, ouvi do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Que Deus esteja. Batismo no Espírito Santo, meu irmão. Se você quer chamar, é quando eu creio no Senhor. Quando eu escuto e creio. Isso sim. Deus abençoe. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus abençoe. Deus abençoe. 18 horas, não esqueçam. E aí, bota aí pra gente ver, pastor, a referência do vídeo. Vai acabar. Vai Vai. Batismo no Espírito Santo, eu falei isso. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder e domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Com Jesus nós vamos morar. 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 É isso aí, valeu pessoal. Só lembrando, hoje às 18 horas, culto. O pastor Estélio também aí. Tamo junto, tchau.